Olá, uma saudação a todos e a todas. Eu sou o Clóvis Renato. É uma satisfação, estamos aqui no Clóvis Renato Direitos Humanos, no Direito Efetivado, no Clóvis Direitos, para vocês acompanharem aí nossas redes, tanto no YouTube, Facebook, Instagram. E vamos juntos aí. E agora começando um novo tipo de meta para a gente bater um papo sobre alguns assuntos relevantes sobre os direitos humanos. Dentro da lógica de direitos humanos, que nós já falamos várias vezes que tem dimensões, e dentro das dimensões nós temos a segunda dimensão, que tem os direitos sociais, e para que aconteçam os direitos sociais, o Estado tem que ter um agir positivo. E esse agir positivo quer dizer o quê? Tem que gastar para efetivar como política pública. E logicamente que na relação de trabalho, está no artigo 6º, são os direitos sociais, dentre eles tem trabalho, e para que aconteça realmente essa questão do trabalho, tem que haver um gasto do Estado para ter, por exemplo, uma fiscalização do trabalho, é o que diz a Convenção da Organização Internacional do Trabalho número 81, tem que ter uma justiça especializada do trabalho, tem que ter núcleos conciliatórios específicos do trabalho, tem que ter um Ministério Público do Trabalho, já que na regra da relação de trabalho tem a questão da hipossuficiência. E hoje, como já está dizendo, esse vídeo pode te ajudar a ter uma visão mais ampla acerca da Justiça do Trabalho, do Ministério Público do Trabalho, da Justiça do Trabalho em si, dentro da questão da Organização Internacional do Trabalho, do próprio movimento sindical, quer dizer, todo o sistema, a auditoria fiscal do trabalho, para você entender que são elos necessários para manter o equilíbrio nessa relação em que, de regra, a hipossuficiência do trabalhador, que é subordinado, e que só tem a sua mão de obra, a sua força de trabalho, e o empregador, que tem o poder diretivo e que remunera a prestação. Hoje, dentro dessa mesma perspectiva, você vai encontrar diversas nuances, diversas questões enfrentando isso, e nós estamos aqui hoje, eu, Clóvis Renato, que sou, como você sabe, professor, doutor em Direito, e trabalho com essas questões sociais e de efetivação dos direitos humanos, e o doutor Tiago Pinheiro, que também milita nesse mesmo sentido. O Dr. Tiago é mestre em Direito Constitucional também pela Universidade Federal do Ceará e atua em diversos sindicatos, diversas entidades, e essa semana nós estamos aqui para apresentar o que está sendo discutido, inclusive, no Tribunal Superior do Trabalho, que é ligado à memória da Justiça do Trabalho, a memória referente à questão dos processos, da legislação, das constituições em âmbito trabalhista, da importância disso. E hoje trago aqui o Dr. Tiago para participar conosco, gentilmente veio bater esse papo, ele que tem também um canal que ele vai falar para vocês. Aí, Dr. Tiago, com você a bola. Olá pessoal, tudo bem? O tema é muito relevante, né? A gente discutir a questão da memória da Justiça do Trabalho, porque ela reflete a memória da história da luta dos trabalhadores, a história da nossa sociedade, né? A gente saiu aí há pouco mais de 100 anos de uma sociedade escravocrata, né? Onde o trabalho não era remunerado, e posteriormente começou-se a sociedade de maneira muito lenta a ter uma contraprestação do trabalho que era desenvolvido. E a Justiça do Trabalho, sendo criada a partir do Conselho Nacional do Trabalho no início dos anos 20, ela veio a contribuir no sentido de que aquilo que passava por lá, aquilo que surgia, que era efetivado nas decisões, que eram levados para as decisões dos juízes e que eram solucionados pela Justiça do Trabalho, refletia uma forma de evolução social. Então, a Justiça do Trabalho tem essa importância porque essa ascensão social que a gente pôde viver nas relações de trabalho, desde o início da criação da Justiça do Trabalho até hoje, os processos digitalizados, os processos mais virtuais, é de suma importância para que se entenda a história e para que se entenda essa evolução. A nível aí de história, né, só para a gente conversar um pouco, o pessoal que está estudando essas questões deve lembrar que a primeira Constituição social no mundo foi a Constituição do México, de 1917. Depois, mas não ficou tão conhecida, não reverberou tanto no mundo quanto a Constituição Alemã de 1919, que é a famosa Constituição de Weimar. O Dr. Tiago deve ter
estudado muito isso no mestrado, tanto no decorrer do mestrado quanto para o preparatório, né? Que as questões do mestrado de direitos fundamentais tratam disso, né? Então, nós vimos no primeiro momento essa Constituição de Weimar de 1919 que trazia os direitos sociais. Era um momento social. Em 1917 nós tivemos a Revolução Russa, né? Independentemente das posições partidárias, ideológicas, trazia em uma prima facie aí uma ideia de trabalhadores, né? E de uma classe que em tese seria hipossuficiente estar no poder. E aí, logicamente, que não havia contraponto com relação às outras classes e os movimentos que aconteciam na época, e aí passou a ter. A partir desse momento, como havia uma propaganda muito forte no sentido dessa linha de raciocínio, né, o próprio bloco dito ocidental, capitalista, ele começa a garantir, né, a dizer que vai garantir certos direitos sociais, exatamente para mostrar para as pessoas que elas não precisariam, por exemplo, ir para o lado de lá. Tanto que o mundo, tempos depois, ficou dividido em lado de cá e lado de lá. É um mundo exatamente que foi ligado pela Guerra Fria, né? O mundo oriental e o mundo ocidental. Então veio a força dos direitos sociais, né? O eixo do trabalho para ter esse contraponto. Então, 1918 é o fim da Primeira Guerra Mundial. Acaba essa Guerra Mundial com o Tratado de Versalhes. Dentro do Tratado de Versalhes, como a gente falou, já vinha dentro de um contexto em que há o fim dos czares e o início, né, dessa Revolução Russa tomando conta lá, e esse mundo dividido, né, de certa forma, vem a criação de um órgão tripartite com representação dos governos, com representação dos empregadores e com representação dos trabalhadores. É o tripartismo nascendo. E esse órgão, que à época ainda não existia a Organização das Nações Unidas, é a Organização Internacional do Trabalho. Essa que eu tive a oportunidade, você que nos acompanha já sabe, de ter trabalhado lá como assessor técnico em 2 conferências internacionais do trabalho. E lá, até hoje, é tripartite. Então, veja, dentro desse momento social, desse momento dos direitos sociais, que tratam sobre a igualdade, que tem que ter um agir positivo do Estado, não é só trabalho, educação, moradia, transporte, né? Então, alimentação. Então, dentro dessa perspectiva, surge esse contexto dessa normatização. Dentro dessa normatização aqui, hoje, das pessoas que estão acompanhando, uma gratidão a cada um dos que estão acompanhando a nossa live, vem a lógica dos direitos sociais. Então, só guardando Constituição de 17 do México, primeira social do mundo, dita aí pela doutrina, Constituição de Weimar, a mais conhecida, de 19, vem em 1918, o fim da Primeira Guerra Mundial, o Tratado de Versalhes e a criação da Organização Internacional do Trabalho, um organismo inter-estados, né? E que é tripartite, representantes dos governos, dos trabalhadores e dos empregadores. Então, dentro dessa mesma linha que o Dr. Tiago falou do Conselho do Trabalho nos anos 20, ó, tá vendo? 17, 19, 18, 20, aí vem essa formação social do trabalho. Tanto que só em 1934 vem a primeira Constituição Social do Brasil. É a primeira que traz esses direitos sociais devidamente registrados. E nela vem a criação da Justiça do Trabalho. Pasmem, com o nome Justiça do Trabalho, tem uns livros do professor Gerson Marques muito interessantes sobre esse assunto. Eu acho que é quem melhor trata da história nesse ponto. Eu acho que é esse livro do Dr. Gerson Marques, e logicamente ler aquela entrevista famosa dos anos 90, concedida pelo ministro Arnaldo Susequim. Você encontra em PDF, em que ele conta toda a história do trabalhismo aqui no Brasil. E logicamente que nesse momento que vem a Justiça do Trabalho, pasmem com o nome Justiça do Trabalho, mas tinha um artigo na Constituição de 34 que dizia que ela não era componente do Poder Judiciário. Então, tudo era ligado ao Executivo, como hoje ficou do trabalho no Executivo apenas a parte de fiscalização do trabalho, por exemplo, né, a auditoria fiscal do trabalho. Naquela época era tudo, né? Algo como a Justiça do Trabalho, os procuradores, que na época ainda não existia o Ministério Público, funcionavam como se fosse lá, e os auditores fiscais do trabalho. Pasmo, só em 1946
é que surge na Constituição, a Justiça do Trabalho evolui e as juntas, então juntas de conciliação e julgamento, se transformam em um ramo do Poder Judiciário. Então, de 46 para cá, nós temos uma Justiça do Trabalho como um ramo do Poder Judiciário. E como juntas de conciliação e julgamento, que estavam lá e dos anos 30 em diante, elas continuam na Constituição de 88 até que tem uma emenda à Constituição de 88 que afasta, né, transforma as juntas de conciliação e julgamento que tinham os juízes togados e os juízes classistas. Havia um juiz togado, concursado, juiz de direito, e havia um juiz representante dos empregadores e outro juiz representante dos trabalhadores, e ficavam ali tentando exatamente conciliar para evitar ao máximo o desconforto de uma decisão que não agradaria em amplitude às partes. Mas diante de várias contradições, de várias dificuldades de institutos humanos, logicamente, isso teve que evoluir e mudou, né? Hoje nós temos as varas do trabalho. A nível histórico, essa Semana da Memória a gente não podia deixar passar, é muito relevante porque estão estudando os processos, o acompanhamento normativo, todas as nuances da própria atuação da Justiça do Trabalho, as mudanças, por exemplo, na própria consolidação das leis do trabalho. Lembre-se que nesse texto que eu estou citando para você, do professor Arnaldo Susequini, ele tem diversas nuances para você entender o nascimento da consolidação das leis do trabalho. Eu vou passar aqui para o Dr. Tiago e depois na volta a gente fala mais um pouquinho desse texto para você entender esse ânimo aí dos anos 30 e anos 40 que foram permeando até chegarmos até os dias de hoje. E aí, Dr. Tiago? O interessante perceber como se deu essa construção social da Justiça do Trabalho, né? Porque há de se pensar que ela foi criada como se fosse algo do socialismo, algo vindo com essa preocupação de romper com o tipo de Estado que se tinha, né? Mas a gente percebe que é uma resposta que o próprio capitalismo dá frente ao que estava surgindo de reivindicações com as diferenças sociais oriundas do poder mesmo, né? da forma de se construir o poder numa perspectiva liberal. Então, toda a história da Justiça do Trabalho, ela vem nessa ascensão de como se construir, de como lidar com as questões sociais, de como evitar, de certa forma, revolta, tentando dar ali um básico. E isso se reflete nas decisões que a Justiça do Trabalho vinha tomando. Hoje você verifica no site, hoje não, já há um certo tempo, as notícias, né? O próprio site do TST, o site dos TRTs, eles vêm especificando as notícias de processos relevantes que eles colocam. Vamos supor, a questão que a gente passou por essa semana, a greve dos Correios, né? Que não foi declarada abusiva, né? Algumas questões que envolvem essa questão do trabalhador, insalubridades, convenções coletivas, o que é garantido nas convenções coletivas, que há uma repercussão para as categorias, não só específico no Estado, mas que serve de repercussão nacional. Então é de suma importância resgatar essa memória e a produção de como isso é feito hoje com o sistema virtual, de dar mais acessibilidade para as pessoas dos tipos de decisão que saem na Justiça do Trabalho. Nesse ponto, eu acho, como a gente estava dizendo, eu vou retomar aqui um pouco desse nascimento, já que é a Semana da Memória. Nessa entrevista do professor Arnaldo Susequini, ele fala, ele era jovem, né? Ele permeou tudo na Justiça do Trabalho, né? Ele foi dentro dessa uma espécie de procuradoria, depois foi ligado, foi ministro do Tribunal Superior do Trabalho, foi representante do Brasil na Organização Internacional do Trabalho, e quem não conhece o livro Instituições, né, ligados aí das instituições trabalhistas, do professor Arnaldo Susequini, aqueles 2 volumes, e vários outros, o Direito Internacional do Trabalho, do professor Arnaldo Susequini. Então, ele fala que na época, que era o presidente Getúlio Vargas ainda, ele diz que diante desse momento pelo qual o mundo está passando, era importante, o Brasil estava fazendo parte
do tratado, de todos os tratados, depois que ele quer exatamente aumentar a participação dele no que depois um dia, né, foi chamado Liga das Nações, tanto que o Brasil é um dos primeiros a ratificar, né, a criação das Nações Unidas e do tribunal ligado à Corte Internacional de Justiça. E naquele momento o professor Arnaldo disse que ele foi chamado pelo ministro e o ministro diz: olha, nós temos que criar uma legislação trabalhista e uma legislação previdenciária. Veja, eu falei há pouco que a Constituição Social do Brasil é a de 1934 e a Justiça do Trabalho tinha sido criada lá, só que era do órgão do Poder Executivo. E a gente tinha normas esparsas diante de conquistas, tinham categorias que tinham conquistado em grandes greves, normas previdenciárias, o pessoal, por exemplo, os ferroviários, aí você tinha outras normas de bancários, então cada força de categoria conseguia uma outra norma que ainda não dava para espalhar para todos, salvo pelas negociações coletivas que davam mais greve, mais paralisações. Então era melhor ter um patamar mínimo de direitos e eles pensaram em fazer uma norma, além do que estava na Constituição, porque naquela época se tratava a Constituição diferente do que trata hoje, que a gente chama de pós, né? É exatamente a ideia do neoconstitucionalismo ou pós-positivismo, em que a Constituição ocupa o patamar supremo, o topo do ordenamento jurídico. Então, naquela época tinha que ter uma norma legal para aplicar. E o que era mais utilizado era o decreto-lei. Então saiu o decreto-lei, que era a CLT. E para fazer isso, né, não era uma CLT, o ministro chamou o Arnaldo Sequim de mais 9 pessoas. Era uma comissão de 10 pessoas. E eles iam dizer: façam uma norma toda de previdenciário e de trabalho para fazer rápido. E eles disseram: não, vamos fazer. Começaram a pegar outras normas. A própria Carta del Lavoro, ela foi uma inspiração, né? Não é lógico, muitas partes do professor Arnaldo Sequim que foram feitas no Brasil mesmo, sem copiar de ninguém, principalmente a definição de empregador e de empregado, né? Foi feita aqui, até hoje nunca foi alterado. O meio dela diz: olha, o que a gente copiou da Carta del Lavoro foi a parte sindical. E aí a gente pegou realmente da Carta del Lavoro. E outras partes eles foram construindo autonomamente. Mas antes disso, essa comissão de 10 espertos, né, como diz em espanhol, ia fazer a CLT. E aí o problema, né, começaram a se reunir, CLT não, ainda não era uma CLT, era um código do trabalho. Sim, mas não era só trabalho, era trabalho e previdenciário. Eles viram que era serviço demais, porque não havia uma norma uniforme para trabalho e nem uma norma uniforme para previdenciário. E a pedido do ministro era: faça uma norma só. E aí eles disseram: não dá, vamos fazer assim, vamos dividir esse grupo em 10, né, vamos dividir 5 para fazer o Código do Trabalho e 5 para fazer o Código Previdenciário. E aí, logicamente, o Previdenciário, como vocês devem saber, estão estudando aí alguns para concurso, outros já advogam nessa área, sabem que foi muito tempo depois que saiu o Previdenciário, mas a equipe do trabalho foi eficiente e não tinha como havia várias normas que já tinham sido conquistadas, não dava para dizer que era um Código do Trabalho. Era melhor fazer uma consolidação da lei do trabalho, pegar essas outras normas que já tinham sido conquistadas e juntar. Por isso que é uma consolidação. Na época o pessoal fazia o Código Penal dos anos 40, mas não, o trabalho foi consolidação. Então é juntar o que já existia, né, e fazer os alinhamentos adequados. E se inspiraram na parte sindical, na Carta del Lavoro. Às vezes nos escuta aí, tá aí o companheiro Neto, né, presidente nacional da Central dos Sindicatos do Brasil, né, o doutor Neto, também lá do SINDPD de São Paulo, e ele fala muito essa questão. Eu estava dizendo para ele: olha, presidente, essa questão da CLT, do Vargas, a Carta del Lavoro foi inspiração, sim. Não foi a inspiração da CLT toda, mas ela foi a inspiração da parte sindical, porque o próprio ministro Arnaldo Sequim disse que pegaram isso. Tem um livro bem legal, se vocês quiserem, tiverem interesse nessa matéria, é um livrinho pequeno, aquele livrinho de bolso, chama Antonina e seus amigos. Lá vocês vão ver que a Antonina, ela exatamente vinha daqueles grupos anarquistas, que o movimento sindical originário ele não é comunista, ele é anarquista, é um anarcossindicalismo. E falava de ordem, era um A e um O no meio, ordem anarquista. Era exatamente que eles fariam os acordos, convenções, como eles chamassem lá, de trabalho, para regular e não precisariam do Estado. Então não era uma desordem, né? Como o nome ficou conhecido, a palavra se precarizou. Mas era a ordem no sentido de que
quem tinha os problemas ia entender os problemas e as próprias pessoas não iam precisar de ninguém para resolver o problema por elas, mas elas mesmas iam lá e iam resolver, e assim faziam os acordos. Isso pegou tanto que até a Constituição de 88 de hoje reconhece o valor normativo dos instrumentos de negociação coletiva, que aqui no Brasil a gente chama de convenções e acordos coletivos de trabalho. Então perceba, dentro desse contexto, né, teve essas influências, como é memória, é importante lembrar das constituições que influenciaram, desse tratado internacional, da Organização Internacional do Trabalho, da qual o Brasil faz parte desde a sua criação. Pensar na criação da CLT, na transformação da Justiça do Trabalho de um órgão do Executivo a um órgão do Poder Judiciário, só na Constituição de 46, e nesse intervalo entre 34 e 46, haver a criação da consolidação das leis do trabalho. Então é interessante, né, para quem faz concurso, para quem estuda, para quem já está na atividade, seja você magistrado, magistrada, advogado, advogada, procurador, procuradora, concurseiro, concurseira. E é interessantíssimo esse tema, nós somos realmente bem envolvidos para observar a evolução. Sabemos que tudo tem os seus desafios, tudo, né, nasce, cresce, se desenvolve e se transforma. É o que está passando pela legislação trabalhista e, logicamente, que não fica do jeito que está, continuará em movimento, como dizia o Camões, tudo é mudança, né? Então, diz assim, mudam-se os tempos, mudam-se as vontades, muda-se o amor, muda a confiança, enfim, tudo no mundo se resume à mudança. Então, logicamente que houve esses 80 anos de CLT, a gente está falando de uma história muito maior e que logicamente está passando por transformações que não vão parar por aí, elas vão se transformar mais, lados estão preponderando nesse momento, depois eles vão arrefecer, outros virão e não tenha dúvida, isso é normal. E nós temos que, como dizem os antigos, jogar o nosso jogo, correr atrás da bola, nem sempre a bola está com um lado do campo, então é sempre assim, é um campo de futebol, e a bola indo para lá e para cá e a gente tentando sempre vencer os desafios e, logicamente, né, ou fazer muito gol, ou não levar muito gol, ou então vencer o campeonato, seja por um gol, por 10 ou empatando. Mas a gente está nessa perspectiva de tentar um nível de vencer, para nós é equilibrar. Vencer para nós é igualar, vencer para nós é fazer efetivamente justiça. Tentarmos aí ter realmente um mundo mais, né, com mais valores, virtudes e sabedoria. Eu acho que é isso que é mais importante para nós, independentemente do lado. Não é? Tudo bem se você pensar diferente, eu sempre falo isso. Não tem problema você pensar diferente. A gente pode crescer junto. Não é? Então, logicamente, você tendo sua posição, o outro vai ter, sempre haverá divergência. Né? O símbolo daquele disco do Engenheiros do Havaí, do Papa é Pop, né? O Yin e o Yang, né? Sempre vai ter lados. Não adianta a gente ficar a nível, quando a gente está falando do jurídico, querendo morrer por um lado. A gente tem que usar a melhor tese, equilibrar da melhor forma. E como dizia o Sun, essa lógica aí da arte da guerra, né? Você pensar no chinês e dizer, grande não é quem vence a guerra arrasando o exército, é quem consegue vencer a guerra sem ir para a guerra. Então a ideia nossa é essa, por isso que hoje também tem na Justiça do Trabalho, e sempre teve essa inspiração em sistemas de conciliação, mediação, né? Então, é junta de conciliação e julgamento, conseguir vencer a coisa na base da ideia da conscientização, da atenção, da compreensão, do equilíbrio entre as partes e sempre vencer com o mínimo de baixas possível. Aí passo novamente para o Dr. Tiago para ele dar continuidade nessa nossa discussão bem prazerosa sobre a memória da Justiça do Trabalho. Dentro dessa lógica da conciliação, né, a gente sabe aí que faz parte do rito processual trabalhista, né, a tentativa da conciliação obrigatória no início, né, do processo, o juiz pergunta a possibilidade de conciliar, e no final da instrução, antes dele proferir a sentença, perguntar se ainda tem se as partes conseguem conciliar. Então, durante todo o processo, a forma de condução do juiz é de tentar apaziguar, porque a gente sabe que, como o Dr. Cláudio falou, a ideia é de tentar fazer uma composição entre as partes. Não existem inimigos, né? O trabalhador precisa do empregador e o empregador precisa do trabalhador.
para a própria sociedade, para a própria vida conseguir desenvolver, né? Então, é uma memória que hoje mais efetivada ainda nessa questão da conciliação, de sempre tentar resolver as lides da melhor forma. E quando se resolve, isso fica registrado, isso vai servindo de exemplo para as outras categorias, para os outros empregados, para os outros trabalhadores, para as outras relações entre patrão e empregado. Lógico que também na Semana da Memória você pode entrar no site do Tribunal Superior do Trabalho e observar lá que eles estudam os documentos. Eles estão analisando milhares de processos na Justiça do Trabalho em vários anos. Então, olhar esse nível, né? Quanto material de estudo acadêmico, de evolução que aconteceu e tem acontecido, e também alguns casos de possível retrocesso. O professor Tiago aqui também falou hoje da greve dos Correios, todo mundo está falando porque foi julgado agora esse mês. Eu até fiz um vídeo conversando com vocês sobre essa greve. Eu achei ali um grande, de certa forma, só teve o avanço com relação a não declarar a abusividade da greve, em reconhecer, por exemplo, que os Correios estavam dando lucro nos últimos 3 anos e que durante as quarentenas na pandemia aumentou em 25% a movimentação e o lucro é oferido. Você sabe que tem os preços, né? Pagar exatamente por SEDEX para chegar mais rápido, para chegar mais devagar, pelo peso da mercadoria, e que a ministra demarcou a intransigência da empresa em querer negociar com os trabalhadores, já que ela estava muito bem economicamente e financeiramente falando. Então, aí ela tirou a abusividade, mas infelizmente o voto da relatora, que mantinha todas as conquistas dos trabalhadores, como vai para o debate, infelizmente, com relação às cláusulas, eles perderam dezenas de cláusulas que tinham mais de 30 anos de conquista para eles, conquistas sociais. Para você que não conhece uma convenção, é importante depois dar uma olhada. Tem vale alimentação, tem cesta básica, liberação às vezes para fazer uma prova, horários para a pessoa estudar, tem valor de 1 hora extra diferenciado quando precisar, questão de segurança, às vezes questão de meio ambiente do trabalho, e muita coisa foi perdida. Então, logicamente que nessas análises, e você pode ser alguém que está estudando isso, pode trabalhar exatamente os avanços e os retrocessos dentro dos processos. Você pode pegar um ano para discutir isso, você pode ver depois do que chamam de reforma trabalhista, depois de 2017, pode falar e seguir a linha que você quiser, mas quer dizer que tem um grande manancial de materiais, tanto de decisões judiciais em primeira instância, em segunda instância, instâncias extraordinárias como o Tribunal Superior do Trabalho, e também tem questões em nível de conciliação, né? Conciliações processuais, né? E extraprocessuais, extrajudiciais. Eu acho que isso é um material relevante, por isso que a gente não podia deixar de passar aqui a Semana do Trabalho. Eu fiz um vídeo para vocês sobre o Dia Mundial da Alfabetização, falei o Dia Mundial da Caridade, e logicamente que a gente não ia deixar passar aqui no nosso Brasil brasileiro a importância da Justiça do Trabalho, da memória da Justiça do Trabalho, e ainda tivemos aqui a grande honra, satisfação de ter perto aqui o Dr. Tiago Pinheiro. Ele nem falou que também tem um canal no Instagram, tá aí bem movimentado, um canal bem eclético, né? Além dele militar e estudar, tem esse canal. Então, quer dizer, ainda deu a honra de estar aqui conversando conosco para falar com vocês. Passo novamente para o Dr. Tiago, a gente já está seguindo para nossas conclusões a nível de reflexões e raciocínios. Só doutor Clóvis, em cima do que você falou sobre a questão da greve dos Correios, eu estava, um pedaço que eu estava achando interessante, que eu estava acompanhando também, é que os lucros que os Correios tiveram, né, mesmo nesses momentos aí de pandemia, a própria empresa divulgava nos sites dela. Ela dizia, Correios, lucros e tal. Então, mesmo a própria empresa dizendo que estava tendo lucro, mesmo assim a decisão não foi das melhores, né? A gente é até difícil até você imaginar como é que pode, né? Se a própria empresa está dizendo que teve lucros, né? Como é que a gente tem uma decisão mais ou menos nesse sentido, né? Porque que as cláusulas historicamente, né? Que, como o Dr. Cláudio falou no início, a CLT surge justamente com aquelas conquistas daquelas bases de trabalhadores que, ao serem compiladas, estipulavam esse patamar mínimo, né?
que servir para toda a classe trabalhadora. Então, no caso dos Correios, aquelas cláusulas históricas, né, foram enfrentadas juridicamente no debate com a questão da retroatividade das normas da convenção coletiva. Então, nesse sentido, acabou prevalecendo o entendimento da retroatividade. E as cláusulas históricas foram deixadas de lado nesse julgamento. Então, é uma coisa que vai ficar na memória da Justiça do Trabalho, já está na memória, foi algo julgado agora nessa semana, mas que sirva aí de alguma forma para que as pessoas que vão assistir, que vão voltar, que vão debater, que vão estudar, possam analisar como é que foi feito aquilo e que o futuro seja melhor para a classe trabalhadora que precisa desse resgate. Então, assim, já indo para as considerações finais, agradecer ao Dr. Clóvis Renato, esse canal que ele tem, Clóvis Renato Direitos Humanos, é um canal que eu acompanho diariamente, né? A gente sabe que a vida é corrida, mas todo dia eu tiro um pedacinho para poder ler, para poder assistir e ler o que ele posta, ler o que ele escreve, né? É de suma importância aqui para as pessoas que estudam direito, tanto para concurso quanto para o mestrado, para o doutorado, quem quer levar uma vida acadêmica, para que as pessoas que também não militam na área de direito do trabalho e também gostam da temática, porque é uma construção muito importante que o professor Clóvis faz no canal dele, né? Eu recomendo aí, o pessoal também que vai assistir no meu canal, a de suma importância, todos os dias eu vejo, todos os dias eu aprendo com o professor Clóvis, que ele faz um debate muito aprofundado em questões que a gente não vê aí na academia. Ele faz umas discussões muito aprofundadas e muito relevantes para a sociedade. Então, professor, muito obrigado pelo convite. Espero poder contribuir um pouco mais em outras oportunidades. Bom, eu que agradeço a presença de vocês, como a gente estava falando, né? É lógico que você vai analisar. Fica um material na memória da Justiça do Trabalho. Você vai tirar suas conclusões e ser técnico. Aí você vai mostrar os prós e os contras, né? Sabendo que a verdade mesmo pura, né, sem divergência, não existirá. Né? Então, essa é uma das decisões, né? Sempre nós vamos encontrar pontos positivos e pontos que a gente acha que não estão tão adequados a nível de justiça do trabalho. Mas a gente tem que ressaltar aqui também, que eu acho que calha bem, já que é questão da memória da Justiça do Trabalho, a importância, né, do direito processual da Justiça do Trabalho como um grande instrumento de pacificação social. Ela não pode ser utilizada para bloquear o direito de movimento, o direito de greve, o direito de manifestação, para cercear esse direito. Mas a nível de ser um órgão de conciliação que tem um poder de melhor adequar, por exemplo, às vezes nos dissídios como esse, que era um dissídio coletivo de greve, adequar uma greve não quer dizer acabar, sempre que acabar com greve, né? Mas adequar a greve a parâmetros e patamares adequados dentro de uma realidade. Então, eu acho que também é bem relevante entender que após a legislação do trabalho, após a criação da Justiça do Trabalho, o Ministério Público do Trabalho, o fortalecimento da Auditoria Fiscal do Trabalho, que também precisa de muito apoio, porque tem sofrido muito com políticas públicas deficientes e às vezes até em ataques aos auditores fiscais do trabalho e a sua atuação fragilizando, né? Tinha inclusive novamente decisões ligadas a querer fragilizar e permitir quase o trabalho em condições análogas à escravidão. Então é um momento relevantíssimo para que nós possamos pensar na Justiça do Trabalho como algo que é um instrumento de pacificação social e que, sendo bem manejada, vai realmente contribuir para uma sociedade mais livre, justa e solidária, e que, sendo mal manejada, tenderá a se transformar e, quem sabe, né, nas transformações até que ela realmente comece a atender à sua natureza de novo, de ser algo que dissemine valores, virtudes e que das decisões e das ações e procedimentos e processos saia realmente sabedoria e que possa realmente fazer a nossa sociedade uma sociedade mais avançada. Como diziam os antigos, né, diz que Platão falava que a maior prova de amor que você pode dar a alguém é você amadurecer, você crescer. Então, acho que a maior prova que a Justiça do Trabalho pode dar para nós, continuar entregando, é sendo melhor do que ela mesma a cada dia, sem querer ser melhor do que ninguém. Eu falo isso pensando na mente de cada um dos
que atuam lá, juízes, advogados, membros do Ministério Público, conciliadores, mediadores, né? Então eu acho que esse é o ponto central para as nossas vidas, né? E esse é o ponto central desse canal. Quando se fala de direitos humanos, de direitos efetivados, fala-se de dignidade da pessoa humana. Então, que você tenha, né, uma vida cada vez mais digna, né, mais cheia de centro, no sentido de que no centro tenha valores, virtudes e sabedoria. Obrigado, doutor Tiago, obrigado a cada um de vocês que participaram hoje nos ouvindo, os que estão mandando mensagens. Uma gratidão muito grande. Se inscreva, compartilhe, se envolva, né? Como dizia o Vinícius, o mundo só se dá para quem se deu. E a vida, logicamente, o direito também, como dizia o Aires Brito, só se dá para quem se deu para ele. Se envolva, né? E faça do mundo um mundo cada vez melhor, e sendo você a mudança que você quer ver no mundo. Se inscreva, obrigado e até a próxima.